Em 2 Samuel 16, 7 e 8, diz: amaldiçoando, dizia Simei: vai embora, assassino, que você não vale nada. O Senhor está castigando você por todas as pessoas que matou da família de Saul. Tirou o trono a Saul e agora passa pela mesma situação. O Senhor deu o reino ao seu filho Absalão, porque você é um assassino. Um sábio provérbio diz: temos 2 ouvidos e uma boca, significando que precisamos ouvir mais do que falar, pois ouvir nos traz discernimento da situação. Já o falar pode nos levar a nos arrependermos depois por termos sido precipitados nas nossas próprias conclusões. Estudiosos dirão que esse ensino teve origem na filosofia por meio de Epiteto e Zeno de Cite. Mas antes deles nascerem, a Bíblia, que é a própria palavra de Deus e que é inspirada pelo Espírito Santo, já trazia essa sabedoria. Podemos encontrar esse conceito não apenas uma vez, mas sim 3 vezes. Primeiro em Tiago 1,19, que diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Segundo em Provérbios 10:19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E terceiro em Eclesiastes 5:2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Isso me leva a compreender que, para todas as dúvidas, a Bíblia tem todas as respostas. O verso que foi lido no início trata da história do momento em que Davi fugia com toda a sua casa do seu filho Absalão, porque este tentava dominar o reino e também matar o próprio pai. E no caminho, enquanto fugia Davi, ele se encontrou com Simei. E Simei começou a amaldiçoá-lo por conta de boatos que ele havia ouvido, dos motivos pelo qual levaram Davi e toda a sua casa a fugirem do seu filho. Provavelmente ele ouviu pessoas dizendo que ele era culpado, e ele acreditou. Provavelmente ele mesmo tinha suas próprias conclusões diante da situação, e por isso ele dizia que Davi merecia morrer, e por isso ele estava chegando às suas conclusões de que o Senhor estava castigando a Davi. Isso me faz lembrar quantas vezes nós tomamos a nossa posição de julgar os outros e sermos, entre aspas, mensageiros de Deus quando não somos chamados para ser. E nós julgamos as situações diante de uma realidade que é apenas aquilo que nós vimos ou mesmo ouvimos. No final, quando Absalão é morto e Davi retorna para sua casa com toda a sua família, no caminho, novamente Simei vem ao seu encontro. E em 2 Samuel, no capítulo 19, a partir do verso 18, nós lemos: então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Quão humilhante deve ter sido esse momento em que ele precisou reconhecer aquilo que havia falado ao rei com palavras tão duras e julgando. Mas será que ele realmente estava arrependido ou será que ele estava com medo? Há situações na nossa vida que nós agimos assim, com um coração tão julgador, sem antes analisar a situação, ou mesmo sem nem antes pedir a Deus sabedoria para analisar e ter discernimento diante de todas essas coisas que estamos passando naquele momento.
Os versos que nós lemos anteriormente mostram exatamente isso. Nós precisamos ser tardios em falar e mais prontos a ouvir. Que o Senhor nos conceda essa sabedoria de podermos falar menos e ouvir mais, e pedir dele discernimento das situações que nos encontramos. Senhor, eu te peço não somente por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, mas eu também peço por mim. Somos todos filhos falhos, somos todos nascidos em pecado. Precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas, Senhor, quando falamos de alguém. Perdoa as nossas precipitações com a nossa língua, no maldizer aos outros. E conceda-nos a tua graça, a tua misericórdia, o discernimento, para que quando uma situação acontecer, não sejamos velozes em julgar, mas sim nos dê um discernimento crítico para tentar entender a situação, ou mesmo, Pai, nos chegarmos a Ti em oração e pedirmos, Senhor, qual é a verdade disso tudo? Não me deixe ser levado pelo que os outros dizem. Que essa seja a nossa oração, Pai, para que possamos agir com sabedoria diante do Teu nome, da Tua presença e do Deus a quem servimos. Em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor te abençoe nesse novo dia.